Essa é uma história inspirada em um relato real. Os nomes dos verdadeiros envolvidos foram alterados para preservá-los. Se você quer contar sua história de separação ou divórcio, entre em contato pelos canais disponíveis na descrição do vídeo ou na bio. Meu noivo fugiu com nossa madrinha de casamento. Eu nunca fui o tipo de mulher que chama a atenção logo de cara. Sou discreta, filha de descendentes japoneses que sempre me ensinaram que o silêncio, às vezes, fala mais do que qualquer palavra. Cresci em Itaúna, uma cidade mineira onde todo mundo se conhece, e onde os olhares contam histórias que a boca não tem coragem de dizer. Sempre levei uma vida tranquila, cercada pela minha família e pelo meu filho, o Luca, de 6 anos. Meus dias eram simples, entre o trabalho, a casa e os pequenos prazeres de viver em uma cidade do interior. Café coado na hora, o cheiro de pão quente vindo da padaria da esquina, o som das cigarras nas tardes de calor. Foi numa dessas fases comuns da vida que o destino decidiu me surpreender. Uma amiga me convidou para uma festa de fim de ano de uma emissora de TV local, onde ela trabalhava. Eu hesitei. Não era do meu perfil ir a eventos, ainda mais depois de tantos anos dedicando meu tempo ao filho e à rotina. Mas ela insistiu, e eu acabei aceitando. Talvez por curiosidade, talvez porque, no fundo, eu sentisse que algo dentro de mim precisava de um novo começo. Aquela noite mudou tudo. A festa acontecia num clube elegante, decorado com luzes quentes e música suave. Lembro-me de ter ficado um pouco deslocada entre tantos rostos conhecidos e sorrisos fáceis. Foi quando o vi pela primeira vez. Rafael. Ele era o tipo de homem que parecia se destacar mesmo sem tentar. Alto, postura firme, sorriso confiante. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um arrepio que tentei disfarçar. Ele veio até mim com um copo de suco nas mãos. E o primeiro diálogo entre nós foi tão natural que parecia que nos conhecíamos há muito tempo. Falamos sobre trivialidades, sobre a cidade, sobre o trabalho dele em publicidade e minha paixão por design. Ele tinha um jeito tranquilo de conversar, mas o olhar dele parecia buscar algo mais. A música ao fundo, as luzes piscando, o perfume leve que eu usava. Tudo pareceu se alinhar para aquele momento. Naquela noite, quando me despedi, ele segurou minha mão por alguns segundos a mais do que o necessário. Espero te ver de novo, Ayano. O som do meu nome na voz dele ficou ecoando dentro de mim por dias. E ele realmente cumpriu a promessa. Nos dias seguintes, começaram as mensagens, os convites para sair, as conversas intermináveis até de madrugada. Eu, que há tempos não me permitia acreditar no amor, comecei a me pegar sorrindo sozinha ao olhar o celular. Rafael era tudo o que uma mulher sonha em encontrar. Educado, gentil, divertido. Tinha um senso de humor leve e uma generosidade que parecia natural. Trazia flores sem motivo, fazia surpresas pequenas, mas cheias de significado. Ele dizia que me admirava por eu ser uma mulher forte, mãe dedicada, e por conseguir sorrir mesmo depois das decepções da vida. Eu, que tantas vezes duvidei de mim mesma, comecei a me ver através dos olhos dele. Era como se ele tivesse me devolvido algo que eu havia perdido, a vontade de ser amada de novo. Em poucos meses, nos tornamos inseparáveis. Nos finais de semana, ele me levava para passear pelos arredores de Itaúna, pelas estradas que cortam o campo e cheiram a eucalipto. Às vezes íamos até Lavras ou Ouro Preto, e ele sempre dizia: "Um dia a gente vai conhecer o mundo juntos." Eu acreditava em cada palavra. Meus pais, que sempre foram cautelosos, também se encantaram com ele. Diziam que Rafael era educado, atencioso, e que eu merecia alguém assim. Até o Luca, meu filho, se afeiçoou a ele. Chamava-o de tio Rafa, e esperava por ele todos os dias. Rafael sabia conquistar não só a mulher, mas a família inteira. Eu me lembro de uma tarde em especial. Estávamos sentados à beira do rio que corta a cidade. O sol se pondo, o vento leve tocando meu rosto. Rafael olhou para mim e disse, com uma sinceridade que me desmontou: "Eu quero construir uma vida com você, Ayano. Eu quero ser o homem que você e o Luca merecem." Naquele momento, eu senti como se o mundo inteiro tivesse parado. Era o tipo de frase que a gente ouve uma vez e nunca esquece.
Ele não era apenas um namorado. Era um porto seguro, e eu, finalmente, sentia que estava no caminho certo. Que Deus estava me recompensando depois de tantos anos de solidão. Se alguém me dissesse naquela noite que aquele mesmo homem, que agora segurava minha mão e me prometia o futuro, um dia me faria chorar até o último fio de força, eu teria rido. Porque quando a gente ama, a gente não vê sinais, a gente só acredita. E foi assim que o sonho começou. Bonito, calmo, cheio de promessas, sem saber que, no fundo, o destino já escrevia o capítulo da dor que viria a seguir. Nos meses que seguiram, minha vida começou a mudar de um jeito que eu nunca tinha vivido antes. Rafael era como um vento novo que varria a casa, a rotina e até as minhas certezas. Eu, que sempre fui organizada, previsível e contida, comecei a experimentar o inesperado. Viagens repentinas, jantares à luz de velas, flores deixadas no portão de casa, bilhetes escondidos na bolsa com frases curtas, mas que diziam tudo. Você é minha paz. É por você que eu quero lutar. A cada gesto, ele construía em mim a sensação de segurança. Eu acreditava que Deus finalmente havia colocado no meu caminho o homem certo, depois de tantas tentativas frustradas e decepções passadas. A relação com o Luca, meu filho, crescia junto. Rafael tinha um jeito doce de lidar com ele. Jogava bola no quintal, ajudava nas lições de casa e até inventava histórias antes de dormir. Luca o chamava de meu herói, e às vezes eu via nos olhos dele o brilho que eu mesma sentia quando Rafael estava por perto. Mas o que mais me encantava era o cuidado nos detalhes. Rafael sabia das minhas inseguranças e fazia questão de me lembrar, todos os dias, que eu era suficiente. Ele dizia que admirava minha força, minha forma de lidar com a vida, meu equilíbrio. Nos domingos, íamos à feira da cidade, tomávamos caldo de cana e ríamos das músicas que tocavam nas barracas. Ele fazia planos em voz alta. Casa, filhos, viagens. E eu acreditava em cada palavra. Com o tempo, as famílias também se aproximaram. Meus pais, mesmo com o jeito mais reservado, se encantaram com a forma educada e respeitosa de Rafael. Ele ajudava em tudo, no almoço de domingo, nas pequenas reformas da casa, até nas compras do mês. O tempo parecia correr a nosso favor. Foi então que, num feriado prolongado, ele me convidou para uma viagem surpresa. Disse apenas: "Arruma uma mala pequena e confia em mim." Chegamos a Capitólio, uma das paisagens mais lindas de Minas. O céu estava em tons de dourado, refletido no lago, e o vento morno da tarde trazia aquele cheiro de terra molhada misturado com o perfume dele. Passamos o dia explorando mirantes, tirando fotos e rindo como adolescentes. Mas o que eu não sabia é que ele havia preparado algo muito além do que eu esperava. Quando o sol começou a se pôr, ele me levou para o alto de uma pedra, onde um pequeno grupo de músicos tocava violino e violão, discretamente, mas o suficiente para transformar o momento em um filme. Rafael se ajoelhou diante de mim, tirou do bolso uma pequena caixa de veludo e disse, com a voz embargada: "Ayano, eu não tenho tudo o que queria para te oferecer, mas tenho a certeza de que quero passar a vida te fazendo feliz. Casa comigo?" Eu chorei, não de surpresa, mas de gratidão. Porque, naquele instante, eu tive certeza de que tudo fazia sentido. Cada erro, cada dor, cada espera. A resposta saiu antes mesmo que eu percebesse. Sim. Os aplausos, os risos, o abraço demorado, o pôr do sol, a brisa leve, tudo parecia perfeito demais para ser real. Na volta, dentro do carro, ele me segurou pela mão e falou: "Você é o melhor capítulo da minha história." Foi aí que começamos os preparativos para o casamento. No início, tudo era sonho e empolgação. Visitas a igrejas, orçamentos de buffet, escolha do vestido, lista de convidados. As madrinhas foram escolhidas a dedo, e entre elas estava Bárbara, a melhor amiga de Rafael. Eu a conhecia de vista. Uma mulher bonita, expansiva,
simpática. Nunca imaginei que um dia ela seria o nome que ecoaria nas minhas orações de dor. Enquanto isso, o amor seguia crescendo. Rafael tinha planos grandes. Falava em abrir outro negócio, em reconstruir tudo o que havia perdido no passado. E eu estava disposta a lutar ao lado dele, acreditando que o amor podia resistir a qualquer coisa. As economias começaram a ir embora rápido, mas como toda noiva apaixonada, eu não me importava. Cada centavo parecia investimento num sonho. Foram meses de dedicação, de listas intermináveis, de idas e vindas em lojas de decoração, de reuniões com fornecedores. Rafael parecia feliz. E eu estava certa de que aquele seria o início de uma vida inteira juntos. O destino, porém, tem uma forma estranha de se manifestar. Ele começa sussurrando sinais que o coração sente, mas a mente recusa. Pequenas ausências, mensagens apagadas, olhares desviados e uma presença constante, Bárbara, que a cada dia se fazia mais presente entre nós, mas eu ainda não via, ou talvez no fundo não quisesse ver. Afinal, quem está prestes a realizar um sonho não quer acreditar que o pesadelo já começou. Quando o mundo parou, eu acreditava que o amor seria a única coisa capaz de continuar. No início da pandemia, os dias pareciam longos demais e as incertezas cresciam como um nevoeiro, mas eu ainda me sentia segura. Afinal, tinha Rafael ao meu lado, e isso parecia suficiente. Ele era dono de uma pequena agência de publicidade em Itaúna, que atendia clientes da região e até de Belo Horizonte. Sempre falava com orgulho do que havia construído e fazia planos para expandir. Só que ninguém estava preparado para o que viria. Em poucas semanas, os contratos começaram a ser cancelados, os pagamentos atrasaram e o telefone, antes tão cheio de chamadas, virou um silêncio angustiante. Rafael começou a mudar. No início, dizia que estava tudo sob controle, que logo tudo voltaria ao normal. Mas, à medida que as contas se acumulavam e o caixa secava, aquele homem confiante passou a se transformar diante dos meus olhos. Eu o via sentado à mesa, encarando planilhas abertas no notebook, os olhos fixos, o rosto cansado, o café esfriando ao lado. O otimismo virou irritação, a calma, impaciência, e o medo, aquele que ele não admitia, começou a vazar nas entrelinhas das nossas conversas. Tentei ser seu apoio. Vamos passar por isso juntos, eu dizia. E ele sorria, mas o sorriso já vinha rachado, como um espelho prestes a quebrar. Quando a situação ficou insustentável, ele teve que fechar a empresa. As dívidas se tornaram maiores do que as forças. Aquele homem que eu conheci, seguro, cheio de planos, dono do próprio destino, começou a se encolher, como se tivesse perdido não só o trabalho, mas a própria identidade. Lembro do dia em que ele me contou que teria que deixar o apartamento onde morava. Não tem mais como bancar, Ayano, disse com a voz embargada. Eu não pensei 2 vezes. Ofereci a casa da minha família. Meus pais sempre foram acolhedores. E mesmo com receio, aceitaram de coração aberto. Se ele é importante para você, é importante para nós também, minha mãe disse. Rafael veio morar conosco. No começo, até parecia que seria uma boa fase. Jantávamos juntos, jogávamos conversa fora, e até o Luca parecia mais feliz por tê-lo por perto o tempo todo. Mas a convivência revelou o que o namoro à distância havia escondido: as rachaduras. Rafael não lidava bem com a perda de status. Acostumado a ser admirado, elogiado, ele começou a se sentir humilhado por depender dos outros. Mesmo com meu esforço para mostrar que aquilo era apenas uma fase, o orgulho dele parecia ferido demais. E com o tempo, esse orgulho começou a se transformar em amargura. Ele ficava horas no celular, conversando com amigos, reclamando da vida, lamentando os negócios perdidos. À noite ficava calado, distante. Eu tentava me aproximar, oferecer apoio, carinho, oração. Mas parecia que qualquer palavra era um gatilho. Foi então que Bárbara começou a aparecer com mais frequência.
No início, de forma inocente. Passei aqui para ver como vocês estão. Rafa precisa conversar, tá muito fechado. Eu, querendo acreditar no bem das pessoas, aceitei. Mas as visitas começaram a se tornar rotina. Ligações no meio da noite, mensagens que chegavam enquanto ele tomava banho e risadinhas abafadas que eu fingia não ouvir. Eu não queria me tornar uma mulher ciumenta, daquelas que vigiam o celular e interpretam tudo como ameaça. Mas havia algo ali, um olhar diferente, um tom de voz mais suave quando falava com ela. Um cuidado que ele já não tinha comigo. Numa tarde chuvosa, eu entrei na sala e encontrei os dois sentados juntos, rindo de algo no celular. Quando perceberam minha presença, o silêncio foi imediato. Rafael levantou e disse de forma fria: "A Bárbara só estava me mostrando um vídeo engraçado." Sorri, por fora. Mas por dentro, senti o primeiro golpe de uma ferida que ainda levaria meses para cicatrizar. A pandemia passou a ser o pano de fundo de um relacionamento que começou a adoecer. As brigas ficaram mais constantes, os silêncios mais longos e a distância emocional insuportável. E como se não bastasse, os gastos com o casamento já estavam comprometendo tudo. As parcelas do buffet, da filmagem, do vestido, tudo pago com o pouco que tínhamos. Cada vez que eu mencionava o assunto, ele se irritava. "Não é hora de falar de festa, Ayano. Você não entende." Mas o casamento era o sonho que me mantinha de pé. Era a promessa de que, apesar da crise, o amor sobreviveria. Mal sabia eu que, em meio àquele caos, não era o amor que estava sendo testado. Era a minha capacidade de suportar o impossível, sem perceber que a ruína já tinha começado por dentro. Eu ainda lembro do dia em que ouvi o nome dela pela primeira vez, Bárbara. Rafael a mencionava casualmente, como quem fala de alguém inofensivo. "Ah, a Bárbara me ajudou com uma campanha antiga. A Bárbara entende bem de marketing digital. A Bárbara é muito gente boa." No começo, não me incomodava. Afinal, todo mundo tem amigos, e eu acreditava que confiança era o alicerce de qualquer relação. Mas com o tempo, percebi que aquele nome começou a se repetir com frequência demais. E não era só nas conversas. Ela aparecia nas redes sociais dele, comentava em praticamente todas as fotos, sempre com aquele tom brincalhão, íntimo demais para ser apenas amizade. Eu tentava não dar importância. Afinal, estávamos passando por uma fase difícil, e eu não queria ser mais um peso na vida dele. Mas o coração, esse que insiste em ver o que a razão tenta ignorar, começou a gritar por dentro. Bárbara era o oposto de mim em tudo. Extrovertida, impulsiva, cheia de opiniões, com aquele tipo de sorriso que entra em qualquer ambiente e rouba toda essa atenção. Eu era mais reservada, mais calma, discreta. E Rafael parecia cada vez mais fascinado por essa energia que eu não tinha. Ela sempre encontrava um jeito de estar por perto. Um dia precisava de uma carona. No outro, de ajuda para resolver algo no computador. Ligava tarde da noite, só para desabafar. E claro, ele atendia. E quando eu questionava, ele dizia: "Ayano, não seja insegura. Você sabe que eu amo você." Essas palavras, que deveriam me tranquilizar, começaram a me ferir. Porque eu percebia que o amor dele estava mudando de tom. Não era mais leve, não era mais cheio de planos. Era um amor que se defendia, que justificava, que já não olhava nos meus olhos com a mesma verdade. Com o tempo, a presença dela começou a se infiltrar em tudo. Nas nossas conversas, nos nossos silêncios, nas nossas brigas. Eu o observava rindo sozinho com o celular, trocando de aba rápido quando eu me aproximava. Ele dizia que eu estava paranoica. Mas eu sabia, quando o instinto de uma mulher acende, é porque algo está errado. Um dia tomei coragem e fui direta. "Rafael, você sente alguma coisa por ela?" Ele riu, como se eu tivesse dito uma bobagem. "Você está vendo coisas onde não existe nada. A Bárbara é como uma irmã para mim." Mas a palavra irmã, dita com aquele olhar, soava estranha, quase irônica. O tempo foi passando, e a convivência se tornava cada vez mais difícil. Ele estava morando na casa dos meus pais,
e mesmo assim, parecia distante de tudo o que tínhamos construído. Chegava tarde, com desculpas prontas, e às vezes nem se preocupava em disfarçar. Bárbara, por outro lado, agia com naturalidade irritante. Mandava mensagens na frente de todo mundo, ria alto das próprias piadas, e ainda me abraçava como se fosse minha amiga. Tinha um perfume marcante, doce demais, e eu o sentia pela casa mesmo depois que ela ia embora. Era como se o cheiro dela quisesse me lembrar o tempo todo que, de alguma forma, ela estava tomando o meu lugar. Eu tentava manter a calma. Afinal, estávamos a poucos meses do casamento. Os convites já estavam prontos, os fornecedores pagos, o vestido escolhido. A ideia de colocar tudo a perder me desesperava. Em uma noite qualquer, sentei na cama e orei em silêncio. Deus, se há algo que eu preciso ver, me mostra, mas se for só medo, me ensina a confiar. No dia seguinte, recebi o que parecia uma resposta. Abri o celular de Rafael para pegar uma foto nossa e encontrei uma conversa recente com ela. Não havia nada explícito, mas as entrelinhas diziam tudo. Queria te ver hoje, mas sei que é complicado. E a resposta dele: logo tudo vai se resolver. O mundo pareceu girar mais devagar. As palavras ficaram flutuando na tela, enquanto eu tentava respirar. Quando ele entrou no quarto, me viu com o celular na mão e gelou. Ayano, o que você está fazendo? Eu o encarei em silêncio, e pela primeira vez, vi culpa nos olhos dele. Aquela noite terminou em gritos, lágrimas e portas batendo. Eu pedi explicações, ele dizia que era só amizade, que eu estava vendo demais. Mas o amor, quando começa a morrer, já não precisa de provas. Ele apenas esfria. E o que sobra é o vazio. Depois dessa briga, Bárbara se afastou por alguns dias, mas logo voltou, como se nada tivesse acontecido. Rafael dizia que não ia se afastar de uma amiga por causa de insegurança feminina. E foi nesse ponto que entendi. O problema não era ela, era ele. Eu me via tentando consertar algo que ele já não queria manter inteiro. E aos poucos, o que era amor começou a virar sobrevivência. Eu tentava acreditar, tentava segurar, mas dentro de mim, algo já sabia. A mulher que eu via todos os dias no espelho estava desaparecendo. O casamento se aproximava, e junto com ele, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Mas eu não queria desistir. Porque, no fundo, ainda acreditava que o amor, aquele que um dia me fez florescer, pudesse renascer das cinzas. Eu só não sabia que as cinzas já estavam frias há muito tempo. A data estava marcada. Sábado, 14 de novembro. Era o dia que eu sonhava desde menina. O vestido, o buquê, a marcha nupcial, a entrada com o Luca levando as alianças. Cada detalhe tinha sido pensado com carinho, com sacrifício, com fé. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para ver o sonho virar cinzas dias antes de acontecer. Planejar aquele casamento foi um desafio desde o início. A pandemia tinha bagunçado as finanças de todo mundo, mas eu não queria desistir. Rafael dizia que assim que as coisas melhorassem, o casamento seria o recomeço de uma nova fase. E eu acreditava. Trabalhei dobrado, economizei cada centavo, peguei parte das minhas reservas e investi em algo que, na minha cabeça, era a celebração do amor da minha vida. Fizemos orçamentos, visitamos fornecedores, negociamos tudo com cuidado. O buffet foi o primeiro contrato. R$ 8.500 parcelados em 6 vezes. A decoração, R$ 5.000. Metade adiantada, metade no dia do evento. O vestido de noiva, R$ 3.200, feito sob medida, tecido importado, escolhido com lágrimas nos olhos. Havia ainda os convites, a filmagem, a maquiagem, o som, a igreja, o sítio da recepção. Quando somava tudo, o valor ultrapassava R$ 25.000, quase tudo vindo das minhas economias e da ajuda dos meus pais. Rafael não tinha condições de arcar com quase nada, e eu nunca o cobrei por isso. Eu dizia que o amor era mais importante, que o dinheiro ia voltar, que o que importava era estarmos juntos. Mas aos poucos, percebi que esse discurso soava bonito só para mim.
ele parecia cada vez mais distante de tudo o que envolvia o casamento. Fugia das reuniões com fornecedores, não mostrava entusiasmo, e quando eu tentava envolvê-lo, respondia com frieza. Depois a gente vê isso. As brigas começaram a se tornar rotina. Eu insistia em falar sobre o futuro. Ele queria falar apenas do presente. Um presente que, para ele, era sufocante. Bárbara continuava aparecendo, sempre com desculpas novas, e eu já não tinha mais forças para discutir. Tentava me concentrar no que ainda podia controlar. Os preparativos, o vestido, os sonhos. Lembro do dia em que fui buscar o vestido na costureira. Quando o vesti e me olhei no espelho, chorei. Não por beleza, mas por medo. Senti pela primeira vez que aquele vestido talvez nunca chegasse ao altar. Mas o coração, teimoso, ainda batia na esperança. Naquela semana, Rafael estava cada vez mais estranho. Saía de casa sem dizer para onde ia, chegava tarde, evitava contato. Até que numa quinta-feira à noite, a poucos dias do casamento, tudo desabou. Estávamos na sala, eu ajustando as lembrancinhas dos convidados, ele no sofá, em silêncio. Perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu: Ayano, eu não sei mais o que estou fazendo. Olhei para ele confusa. Ele continuou: Eu tô me sentindo preso. As coisas não são mais como antes. Eu não tenho cabeça para casamento agora. Fiquei paralisada. Rafael, a gente se casa em 3 dias. Ele balançou a cabeça, os olhos marejados e disse: Eu não vou conseguir. Aquela frase me atravessou como um tiro. Não teve briga, não teve grito, só o silêncio, pesado, doloroso, interminável. Ele levantou, foi até o quarto, pegou algumas roupas e saiu, sem olhar para trás. Naquela noite, o chão da casa parecia menor. Eu sentei no meio da sala, cercada por caixas de lembranças, convites e sonhos empacotados. O celular não parava de vibrar com mensagens de parentes e amigos perguntando detalhes da cerimônia, da decoração, do horário da igreja. Mas eu não conseguia responder nada. Tudo o que eu conseguia fazer era chorar. No dia seguinte, precisei encarar a realidade. Avisar os fornecedores, cancelar contratos, tentar reaver parte dos pagamentos. Poucos foram compreensivos. Alguns devolveram uma porcentagem, outros nada. O buffet reteve metade do valor. O sítio não devolveu nem um centavo. O vestido, já pronto, ficou como lembrança de um sonho que nunca existiu. Cada ligação que eu fazia parecia uma facada nova. A voz embargava. As mãos tremiam. Meus pais tentavam me consolar, mas nem eles sabiam como agir. Vai passar, minha filha. Mas não passava. Na cidade, a notícia se espalhou rápido. Itaúna é pequena, e as pessoas têm o dom de transformar tragédia alheia em assunto de mesa de bar. Você soube? Rafael cancelou o casamento. Dizem que ele sumiu. Coitada da Ayano, gastou uma fortuna. Eu saía de casa e sentia os olhares me seguindo. A vergonha era quase física. Foram dias de silêncio absoluto. Nem uma ligação, nem uma mensagem. Até que 3 dias depois, eu soube o que ele estava fazendo. Uma amiga me mandou um print. Rafael e Bárbara haviam assumido o relacionamento publicamente. A legenda da foto dizia: Às vezes, é preciso coragem para seguir o coração. Coragem? A palavra me queimou por dentro. Ali, entre os restos do casamento que nunca aconteceu, entre os contratos perdidos e as lágrimas derramadas, eu entendi que o amor que eu acreditava ter construído não era sólido. Era feito de ilusões. Os prejuízos financeiros foram grandes. Mas os emocionais, esses não tinham preço. O sonho que me custou tanto virou vergonha, e o homem que eu amava virou um estranho. Nos dias que seguiram o cancelamento, eu me senti como um fantasma andando por entre os destroços da própria vida. Os convites do casamento ainda estavam espalhados pela mesa da sala. O vestido, pendurado atrás da porta, parecia zombar do meu otimismo. A cada vez que eu passava por ele, sentia um nó no estômago.
A princípio, Rafael apenas desapareceu. Nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpa. Até que o silêncio foi rompido. Não por ele, mas pelas redes sociais. Uma foto publicada num sábado à tarde. Rafael e Bárbara juntos, sorrindo, abraçados, num restaurante de Belo Horizonte. A legenda, simples, mas cruel. A vida segue. Em minutos, a imagem começou a circular por Itaúna. Mensagens começaram a chegar no meu celular, umas de consolo, outras de curiosidade disfarçada. Você viu isso? Meu Deus, é sério? Amiga, tô sem palavras. E eu? Eu só conseguia olhar para a tela, tentando entender como uma pessoa que me prometeu o mundo podia se exibir ao lado da mulher que destruiu tudo. Bárbara, a madrinha do meu casamento, a mulher que segurou meu buquê nos testes da cerimônia, que me ajudou a escolher o bolo, que tirou medidas do meu vestido para garantir que ficasse perfeito, aquela em quem eu confiei. A notícia correu pela cidade como fogo em palha seca. Itaúna nunca foi grande, e o escândalo virou assunto em cada esquina, cada grupo de WhatsApp, cada salão de beleza. De repente, eu era a noiva abandonada. Alguns me olhavam com pena, outros com malícia. Senti na pele o peso do julgamento coletivo. E nada é mais cruel do que o olhar das pessoas quando você vira manchete da vida real. Minha família ficou em choque. Minha mãe chorava em silêncio, tentando esconder a decepção. Meu pai, homem calado, mal conseguia olhar para mim sem os olhos marejarem. E Luca, meu pequeno Luca, me perguntava todos os dias por que o tio Rafa não voltava mais. Eu não tinha coragem de dizer a verdade. Apenas dizia que ele tinha ido viajar. Enquanto eu me desmanchava por dentro, Rafael vivia sua nova história às claras. Passeava com Bárbara pelos mesmos lugares onde antes me levava. Postava fotos em cafés, em praças, com legendas sobre recomeços, como se o amor fosse algo que se troca de mão sem culpa. Lembro de um domingo de manhã, quando fui à padaria e os olhares se voltaram para mim. 2 mulheres cochicharam perto do balcão. É ela, a moça que o noivo largou. Eu fingi não ouvir, mas as palavras atravessaram como lâminas. Naquele dia, decidi que não ia mais sair de casa por um tempo. As semanas seguintes foram um exílio. O celular ficou no modo silencioso, as redes sociais deletadas. O barulho do mundo se transformou em um vazio interno. E nesse silêncio, eu comecei a sentir raiva. Raiva dele, dela, de mim mesma. O que mais me doía não era o abandono, mas o teatro. A mentira repetida tantas vezes que eu comecei a acreditar. Ele não apenas me traiu, ele me fez duvidar da minha própria percepção. Me convenceu de que o problema estava em mim. Agora, vendo tudo de fora, eu percebia o quanto fui manipulada, aos poucos, até perder o chão. Bárbara, por outro lado, parecia se deliciar com o escândalo. Postava frases enfeitadas sobre seguir o coração, não julgar o amor dos outros, a vida dá voltas. Ela se pintava de vítima, como se o que fez fosse apenas uma consequência inevitável do destino. E Rafael, como um covarde, aceitava o papel de protagonista de um romance sujo. Mas Itaúna não os perdoou. A cidade, pequena e de memória longa, virou as costas para eles. Alguns amigos de Rafael se afastaram. Clientes antigos o bloquearam. Até os familiares deles ficaram envergonhados. Ouvi dizer que precisaram se mudar para Divinópolis, porque não suportavam mais os olhares, os comentários, a vergonha. E ainda assim, isso não me trouxe alívio, porque nada apagava o fato de que eles levaram embora algo que nunca seria devolvido: minha confiança. Enquanto eles fugiam, eu continuava aqui, tentando recolher os pedaços, pagar as dívidas do casamento, lidar com o olhar de um filho que não entendia por que o homem que ele chamava de pai sumiu sem se despedir. Houve um dia em que Luca me perguntou: Mamãe, será que o tio Rafa ainda lembra da gente? Eu respirei fundo, olhei para ele e respondi o que meu coração desejava acreditar.
Lembra sim, mas a vida dele agora é outra, filho. E quando ele virou o rosto para brincar com seus carrinhos, eu chorei baixinho, não pelo amor perdido, mas por ter deixado que o homem errado tocasse o coração do meu filho. A vergonha pública foi apenas a superfície da dor. Por dentro, o que restou foi um campo devastado, silencioso, árido e, ao mesmo tempo, fértil o bastante para que algo novo pudesse, um dia, nascer dali. Mas naquela época, eu ainda não via esperança, só ruínas. E nelas, o eco da frase que mais me doía lembrar. Você é o melhor capítulo da minha história. Agora eu entendia. Ele dizia a verdade. Eu era só um capítulo. O problema é que, para mim, ele era o livro inteiro. O silêncio é o som mais cruel depois de uma partida. Nos primeiros dias após tudo vir à tona, a casa parecia suspensa no ar. O relógio da sala marcava as horas, mas o tempo não passava. Cada cômodo parecia carregar um pedaço da ausência dele. O perfume que ainda impregnava o travesseiro, o par de chinelos deixado debaixo da cama, a caneca de café esquecida na cozinha. Era como se Rafael ainda estivesse ali, mas apenas como sombra. Eu não sabia o que era pior, a vergonha pública ou o vazio íntimo. Durante o dia, eu fingia que estava bem, que conseguia continuar. Mas à noite, o choro vinha escondido, abafado no travesseiro, para que o Luca não me ouvisse. Ele era só uma criança de 6 anos, e ainda assim, parecia entender tudo sem que eu dissesse uma palavra. Desde que Rafael apareceu em nossas vidas, Luca o via como uma figura paterna. Eles tinham uma ligação que me emocionava. Jogavam bola, assistiam desenhos, riam das mesmas bobagens. Quando o noivado acabou, o coração de Luca quebrou junto com o meu. No começo, ele não perguntava nada. Apenas esperava. Sentava na calçada, olhando para o portão, e toda vez que um carro passava perguntava: "É o tio Rafa, mamãe?" E eu respondia: "Não, filho, o tio Rafa tá ocupado." Era o máximo de verdade que eu conseguia dizer sem desabar. Os dias seguintes foram uma sequência de despedidas invisíveis. Apagar fotos, guardar lembranças, desfazer planos e, ao mesmo tempo, lidar com o olhar inocente de uma criança que acreditava que o amor era eterno. Como explicar para um menino que o homem que o chamava de campeão agora fingia que ele não existia? Luca começou a ter pesadelos. Acordava chorando, dizendo que sonhou que Rafael estava indo embora de novo. E em cada madrugada dessas, eu o abraçava forte, tentando convencê-lo, e me convencer, de que tudo ficaria bem. Mas a verdade é que eu não sabia se algum dia ficaria. O luto não vem só quando alguém morre. Às vezes, ele chega quando alguém vive, mas escolhe seguir sem você. E esse tipo de perda dói diferente. Não tem despedida, não tem cemitério, não tem flores. Só o vazio que fica depois que o amor se transforma em memória. Durante semanas, eu evitei sair de casa. As contas do casamento cancelado ainda me atormentavam. Os fornecedores cobravam, os boletos chegavam e eu não tinha forças para discutir. Meus pais tentavam ajudar, mas eu sentia vergonha. Vergonha de ter acreditado tanto em alguém que acabou destruindo não só meu futuro, mas também o mundo do meu filho. Houve um dia em que Luca me perguntou: "Mamãe, o tio Rafa ainda ama a gente?" E eu, tentando não chorar, respondi: "O amor dele ficou fraco, filho, mas o da mamãe por você é forte para sempre." Ele sorriu, encostou a cabeça no meu colo e disse: "Então tá tudo bem." Mas eu sabia que não estava. As crianças têm essa inocência bonita. Acreditam que amor basta, mesmo quando os adultos o destroem. E talvez tenha sido por causa do Luca que eu comecei a me reerguer. Porque eu percebi que, se eu me entregasse à tristeza, ele também se perderia comigo. Comecei a retomar minha rotina aos poucos. Levava o Luca para a escola, voltava para o trabalho, me forçava a conversar, a sorrir, mesmo que por dentro ainda houvesse ruínas. Alguns dias eram melhores, outros não. Mas a cada passo, algo dentro de mim se reorganizava.
O mais difícil era lidar com as lembranças involuntárias. A música que tocava no carro e me fazia lembrar de nós dois. O restaurante onde jantávamos nas sextas-feiras. As pessoas que ainda me olhavam com pena. E as que fingiam não ver. No fundo, o luto tem várias fases. E eu vivi todas. Negação, raiva, tristeza, aceitação. Mas a última fase, a que ninguém fala, é a reconstrução silenciosa. Aquela que acontece quando você para de perguntar por quê e começa a dizer, agora basta. Foi nesse momento que percebi que o amor de Rafael não havia morrido de repente. Ele tinha sido apagado aos poucos, como uma chama sufocada pela falta de ar. E Bárbara foi apenas o fósforo aceso no final. Eu não podia mudar o que aconteceu, mas podia escolher o que fazer com o que restou. E o que restou era meu filho. Meu pequeno, minha âncora, minha razão. Aos poucos, comecei a sentir algo diferente. Paz. Não uma paz eufórica, mas aquela que vem depois da tempestade, quando o vento ainda sopra, mas já não assusta. Comecei a perceber que, embora Rafael tivesse ido embora, eu ainda estava aqui, inteira ou não, mas viva. E isso, por si só, já era um recomeço. Foi olhando pro Luca dormindo uma noite, a respiração calma, o rostinho sereno, que eu entendi. Eu precisava me tornar a mulher que ele admirava. Não por vingança, não por orgulho, mas porque ele merecia uma mãe forte, e eu merecia me reencontrar. E sem perceber, foi naquele instante de silêncio e dor que o recomeço começou a nascer. Discreto, invisível, mas real. Dizem que depois de uma grande dor, a gente nunca mais volta a ser quem era. E eu acho que é verdade. Mas o que quase ninguém diz é que às vezes isso é bom. Porque foi no esvaziamento, na perda, na solidão, no silêncio, que eu encontrei a mim mesma. Os meses seguintes foram um exercício diário de reconstrução. De fora, tudo parecia normal. Eu trabalhando, cuidando do Luca, indo à igreja, sorrindo para as pessoas. Mas por dentro, ainda havia um cansaço profundo, um eco das palavras não ditas e das promessas quebradas. Mesmo assim, cada novo dia trazia um sopro de força. Era como se Deus, paciente e discreto, estivesse me reerguendo aos poucos. Aos finais de semana, eu costumava caminhar com o Luca até a praça principal de Itaúna. Sentávamos no mesmo banco onde, tempos atrás, eu e Rafael planejávamos o futuro. Só que agora, o som do riso do meu filho tinha substituído aquele silêncio de lembrança. E eu percebia que, embora a vida tivesse mudado completamente, ela ainda era vida. E isso bastava. Um dia, decidi guardar definitivamente o vestido de noiva. Dobrei o tecido com cuidado e coloquei dentro de uma caixa. Enquanto fazia isso, percebi que não chorava. Não porque tivesse esquecido, mas porque finalmente tinha aceitado. Aquela roupa não representava mais o amor que eu perdi, mas a mulher que eu fui e que teve coragem de amar com verdade. As dívidas do casamento foram sendo pagas aos poucos. Foram meses de aperto, de noites sem dormir, de contas parceladas. Mas com cada boleto quitado, era como se eu riscasse uma cicatriz da alma. Quando quitei o último, me dei um presente simples. Um espelho novo para o quarto. E naquela manhã, ao me olhar refletida nele, pela primeira vez em muito tempo, eu me reconheci. Não como a Ayano ferida, traída ou abandonada, mas como a mulher que sobreviveu. Voltar a acreditar nas pessoas não foi fácil. Por muito tempo, qualquer gesto gentil me causava desconfiança. Mas aprendi que a vida não pode ser guiada pelo medo de ser ferido novamente. A dor ensina, mas não deve aprisionar. E aos poucos, fui me permitindo abrir novas janelas. Amizades sinceras, pequenos planos, uma fé renovada. Na igreja, encontrei o abrigo que o mundo não me deu. Lá, entre orações e cânticos, ouvi algo que ficou gravado. Quando Deus permite que algo desabe, é porque já viu o que virá depois da reconstrução. E foi exatamente isso que aconteceu comigo.
A destruição daquilo que eu acreditava ser amor abriu espaço para um amor muito maior. O amor próprio, o amor de mãe, o amor de Deus. Rafael e Bárbara saíram da cidade. De vez em quando, ainda escuto algum rumor sobre eles, mas já não me desperta raiva. Apenas indiferença. Porque aprendi que o perdão não é absolver o outro, é libertar a si mesma da prisão do ressentimento. E eu me libertei. Luca cresceu um pouco mais nesse processo. E com a inocência que só as crianças têm, me disse um dia: Mamãe, eu acho que o tio Rafa foi embora para você ficar mais forte. Eu sorri, segurei sua mão e respondi: Talvez ele tenha ido embora para que a gente aprendesse o que é amor de verdade, filho. Ele me abraçou e ficou ali, quietinho, enquanto o sol entrava pela janela. Naquele instante, percebi que tudo o que me faltava antes estava ali, nas minhas mãos, no meu lar, no meu recomeço. Hoje, quando caminho pelas ruas de Itaúna, sinto um tipo de leveza que antes eu não conhecia. As pessoas ainda lembram da história, algumas até comentam, mas já não me afeta. Eu não sou mais a noiva abandonada. Sou a mulher que não se deixou destruir. Aprendi que o amor não é provar que alguém precisa de você. É reconhecer o valor de permanecer quando tudo dentro de si quer desistir. E por mais contraditório que pareça, Rafael me ensinou isso. Porque foi a ausência dele que me mostrou a presença de Deus. Foi a traição dele que me fez entender que o amor que salva não vem de fora. Vem de dentro. Às vezes, à noite, quando o vento sopra forte e o silêncio toma conta da casa, eu fecho os olhos e agradeço. Não porque tudo deu certo, mas porque, apesar de tudo, eu fiquei em pé. A vida, no fim das contas, é um ciclo de quedas e recomeços. E o meu recomeço começou justamente onde tudo acabou. No mesmo coração que um dia foi destruído, mas que aprendeu, com lágrimas e fé, a bater de novo.